diga amém. Amém? Então segura aí que vai sair umas coisas aqui. Tá bom? Aleluia! Do versículo 1 ao 5, para ganhar tempo, nos diz assim: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: Ide, levantai o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe: multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que requer isso o meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Você veja aí que a palavra Senhor está com S minúsculo. Está falando de Davi, não é de Deus não, hein? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e percorreu todo Israel. Então voltou para Jerusalém. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. E você diz amém? Amém. É poucas palavras, mas lá vai fogo no nome de Jesus, Espírito de Deus. Eu repreendo no teu nome, na autoridade do nome de Jesus, toda ação maligna nesta noite, toda ingerência do mal nesse lugar saia, pelo poder que há no nome de Jesus. Que tudo quanto for mágoa, que tudo quanto for indignação, que tudo quanto for ironia e atrevimento, sem ser atrevimento espiritual, mas atrevimento pertinaz, ação maléfica, eu repreendo nesta noite no nome poderoso de Jesus. Fala conosco, meu Pai, e você dê glória e aplauda Jesus. Era uma palavra para ser longa, mas o tempo está curto e eu acredito que Deus vai falar conosco aqui. Diga comigo: sacrifícios, sacrifícios que me custam. Mais uma vez: sacrifícios que me custam. Diga: Deus os valoriza. Você está pronto para ouvir isso aqui? Tá? Então vamos ver se você está pronto. Deus, lá em 2 Samuel, essa mesma palavra, no capítulo 24, versículo 1 ao 9, capítulo 24 de Samuel, aqui está dizendo, o autor de Crônicas está dizendo: Satanás encheu o coração de Davi, incita Davi a formar um censo, um recenseamento, só que militar. Aí, irmãos, em 2 Samuel 24 diz que Deus incita Davi. Aí você diz: e agora? Como é que é esse negócio aí? Se é Deus e aqui está dizendo que é o diabo. O autor, os dois autores estão certos naquilo que eles estão falando, porque nada acontece sem a permissão de Deus, amém? Aleluia! Então observa, se nada acontece sem a permissão de Deus, a Bíblia diz, está dizendo, o autor aqui está querendo trazer literalmente em dizer: Deus permitiu Satanás incitar Davi a numerar o povo, conta todo mundo. E isso aqui nós vamos aprender com os erros de um rei que, segundo o coração de Deus, ele era chamado, mas ele foi inteligente para agir
agir dessa forma. O inteligente aprende errando e o sábio aprende vendo ele errar. Amém? Amém. Mas não é sobre isso aqui que eu quero chegar nessa parte do título que Deus me deu. Sacrifícios que me custam, Deus os valoriza. Se me custa sacrificar alguma coisa, Deus ele vai me honrar. Aí você diz assim, mas pastor, a Bíblia está dizendo que Deus não quer sacrifício, e sim obediência. É verdade, quando o profeta Samuel vai repreender o rei Saul, é porque o rei Saul, ele pega na sua ironia, na sua soberba, na sua presunção, na sua arrogância. Samuel tarda em vir para fazer o sacrifício ao Senhor, e agora Saul se acha no direito, e Saul era rei, e só quem podia oferecer sacrifício a Deus era sacerdote, e Saul ele agora não respeita a posição de Samuel. O sacerdote não veio. É aquela conversa, aquela história que se diz no mundo, aquele adágio, aquele provérbio popular que diz que quando o gato não dá, o rato passeia. Mas no nome de Jesus aqui não tem gato nem tem rato, aqui tem ovelha e tem Deus, o pastor das ovelhas. Diga para você de ovelha, você não é rato, você não é gato, você é ovelha. Amém? Amém. Vai ficar bom esse negócio. Glória a Deus. Aí Samuel demora, mas Saul ele vai, e quando ele faz isso, e veja isso aqui, ó, você sabe o que significa isso aqui? Isso aqui é um dedo indicador de profeta. Assim diz o Senhor. Então cuidado quando um homem de Deus estende as mãos assim para profetizar. Cuidado, porque a profecia de Deus é poderosa e não cai por terra. E profeta de Deus, ele tem duas características: ou é poderoso na palavra, ou é poderoso nos sinais. Se não for, é fazedor de barulho, e Deus não precisa de fazedor de barulho. Amém? Amém. Quando Saul procede loucamente, Samuel vem e o repreende. Por que fizeste tu assim? Porque agiste no lugar que não era para ti, Saul. Agora, presta bem atenção, agora o Senhor te rejeitou. Aí Samuel dá as costas e sai. A Bíblia diz literalmente que ele pula e rasga as vestes de Samuel. Rasgou o manto do profeta. E profeta naquelas épocas eram conhecidos pela roupa que vestia, sacerdote também, principalmente aqueles que tinham um cinto de couro sobre o peitoral, era sinônimo de máxima autoridade constituída por Deus. Mexeu onde não devia. Saul pega e pula pelas costas de Samuel e rasga o manto. Quando ele rasga, o profeta vira, olha isso aqui, ó. Assim o Senhor rasgou de ti o reino hoje e deu ao teu próximo que é melhor do que tu. Deu a um que é melhor do que você. E desse dia em diante o cabra dançou. Porque você tem que aprender uma coisa: a palavra de poder está na boca do profeta. E se ele profetizar, cuidado. Está fora de si o profeta? Está não. Está debaixo da autoridade de Deus. Aleluia, Deus. De Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Amém? Amém? Amém. Aí Davi, ele pega e vai fazer um censo. E o censo aqui não era errado o pastor levantar um censo,
um recenseamento, numerar, por exemplo, quando alguém ia para a guerra, que voltava, que aí vinha da guerra, que arrancava e ganhava todos os despojos, tinham que ser repartido entre todos, e ali então se fazia a numerologia ali, se fazia o censo, recenseamento, se numerava o povo, para que o povo chegasse e pagasse todo o tributo que devesse a Deus. Você está entendendo isso? Você vai entender. Mas aí agora era um censo militar, e Davi, ele se encheu de orgulho, Satanás encheu o coração dele de orgulho, e ele disse assim: chama a Joabe, chama os demais capitães. Olha, irmãos, o que eu vou te dizer aqui é Bíblia. Ninguém pode falar sem conhecer a palavra, amém? Amém. O que eu vou te falar é porque o meu Deus, ele falou comigo através da palavra dele. Aí Davi, ele manda numerar todo o exército, fazer um recenseamento militar e numerar todos os jovens de 30 anos para baixo, entre 20 a 25 anos, e começa a contar os números. E aí Joabe era durão, e ele falou: rei, não faça isso, rei, isso não agrada ao Senhor, rei meu Senhor, está entendendo? Isso não agrada ao Senhor. Aleluia. Multiplique o Senhor teu Deus a esse povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei meu Senhor, não são todos servos de meu Senhor? Não são todos seus servos? Para que você vai numerar? Eu quero numerar. E o besta não sabia que o diabo encheu o coração dele. E aí então, meu irmão, não, eu quero, porque o orgulho, a presunção e a arrogância, aquele mesmo espírito, estava agora se apoderando de Davi, para que Davi procedesse loucamente, porque os pecados de um líder, os pecados de um rei, era considerado como os pecados da nação inteira, e se ele errasse, todos iriam pagar o preço. É como se toda a nação pecasse contra Deus e Deus trouxesse a sentença. E quer saber de uma? Deus esperou Davi 9 meses e 20 dias para ele se arrepender. Não se arrependeu? Aleluia. 9 meses e 20 dias. Glória a Deus. A jornada que esses camaradas foram fazer para numerar o povo não era pouquinho, não. Durou 9 meses e 20 dias para Moabe sair com 3 capitães e ir para norte, sul, leste, oeste, entende? Centro-oeste, para ir por cidade em cidade numerando o povo. Mas quando ele chegou numa tribo chamada de Benjamim, quando ele chegou, ele foi, irmãos, e diz aqui os historiadores que houve uma jornada. Presta bem atenção. Davi levanta um censo e Deus o reprova. Não havia nada ilegal em realizar, como eu já te falei. Mas escuta bem, irmãos, quanto tempo durou esta contagem? Joabe com seus capitães passaram por 9 meses e 20 dias, e Deus esperando Davi se arrepender. E nada de Davi se arrepender. E eu tenho uma notícia para você agora, fresquinha do céu: se arrependa das suas ironias, se arrependa da sua presunção, porque na hora que Deus puxar a corda, não tem pastor, não tem fulano, não tem ciclano, não tem marido, não tem filho, não tem esposa. Arrepende-te, irmão, no nome de Jesus, porque hoje é noite de ceia, e cuidado que uma hora Deus vai puxar a corda e vai doer. Aleluia. Você veio ao lugar certo, porque hoje aqui Deus vai tratar com você. Glória a Deus. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Diga para os irmãos, vai ficar perto. Davi, observa, o pecador arrependido. Por que arrependido, pastor? Porque ele teve que se arrepender.
Ele se arrependeu. Na verdade era o homem segundo o coração de Deus. Os erros de Davi. Um rei orgulhoso se encheu de orgulho. E nessa hora a coisa ficou séria pro lado dele. Ficou seríssimo. Ele foi, Joabe, com seus capitães, a Arroer, nas vizinhanças do Mar Morto. Olha para onde o camarada foi. Fecha essa porta, irmão, em nome de Jesus. Olha para onde ele foi. Para as bandas de Arroer nas vizinhanças do Mar Morto. Deslocaram-se para o norte, por Gade e Gileade. Gileade é o lugar do bálsamo. Foram para aquelas bandas até as fronteiras de Israel, no extremo norte. 2 Samuel 8 fala sobre isso. Foram então para o oeste, até Tiro e Sidom, e depois para o sul até Berseba, em Judá, a cidade fronteiriça mais distante de Israel, Judá. A parte sul já começaram a descer, porque era a ordem do rei. Ele falou: eu quero que numere. Mas rei, eu quero, é ordem. Sim, Senhor, mas rei, é ordem, vai. É aqui que pastor, que obreiro, que qualquer líder tem que conhecer a sua história. É aqui, é no pé dessa passagem. Porque o que prevalece não é o meu grito, o que prevalece é a vontade de Deus. Você cuidado quando se falar, irmão, tem que fazer. Pastor, é a vontade de Deus. Irmão, vamos fazer, porque o líder não diz assim, faça. O líder vai dizer, vamos fazer, façamos. Liderança não é medida pela quantidade de pessoas que o servem. Liderança é medida pela quantidade de pessoas que ele forma a outros líderes. Isso é liderança. Muita gente por aí que quer uma ocupação que não é dele. Quando chega a circunstância, vai tudo por água abaixo. Mas o que prevalece é a vontade de Deus. De Berseba voltaram a Jerusalém, mas não contaram os levitas. E é aqui onde eu vou voltar a parte de Benjamim. Não contaram os levitas. Por quê? Porque os levitas faziam parte da adoração. Eles não podiam ser contados, tá? Estavam isentos do serviço militar. Números 1:49 fala sobre isso. Capítulo 2, versículo 33 fala sobre isso. Nem os homens de Benjamim. Porque, pastor, ele temeu porque Davi mal tinha assumido o trono. Saul estava morto. Saul era da tribo de Benjamim. E Davi, se pisasse lá, e principalmente os seus homens botando banca, botando moral, eles iam morrer ao fio da espada. Aí então Joabe olha para os outros capitães e diz assim: vamos ou volta? É melhor a gente deixar essa parte aqui fora. E o mais importante não era isso. Presta bem atenção e aguça seus ouvidos no que eu vou falar agora. O mais importante é que o tabernáculo estava em Benjamim, nas terras de Benjamim. O tabernáculo situava-se em Gibeão, na tribo de Benjamim. Então eles temeram. Por quê? Porque lá estava o tabernáculo aonde se erigia a adoração. Como é que você pode chegar e declarar uma coisa se a presença de Deus está ali? Aleluia! Não é a sua vontade que prevalece, é a vontade de Deus. É aqui onde eu quero falar uma coisa. Tem muita gente se iludindo, que vê número e diz assim: a igreja, é muita gente, é 1 milhão, é 2 milhões, mas eu prefiro se a igreja for pequena, mas tem habitação para Deus, aleluia. Prefiro que Deus esteja no meio de meia dúzia do que não está no meio de 1 milhão. Aleluia! Viu? Tem
Tem muita gente se confundindo com isso. Gosta de volume, recheio de massa. E Deus não te chamou para ser recheio, Deus te chamou para ser crente. Sabe qual é essa pessoa? Deus te chamou para ser crente. Deus te chamou para ser crente. Detalhe, irmãos. Ó, Benjamim era a menor das tribos. A menor de todas as tribos. Mas quem estava no meio? O tabernáculo. Aleluia. E quem estava sendo adorado no tabernáculo? Tu? Quem? Quem? Quem é que é adorado na igreja? Quem é que é reverenciado na igreja? Quem está no meio da igreja? Então não confunda, porque o negócio aqui não é negócio de homem. Obra de homem cai por terra, obra de Deus prevalece. Não pode pelejar contra Deus. Sacrifícios que me custam, Deus os valoriza. Aleluia. O tabernáculo estava dentro dela. E o total incompleto de homens foi de 1.300.000. Quando chegou em Benjamim, ele falou: não vamos contar não, porque quem está lá é maior do que o rei Davi. Aleluia. Aleluia. Quem está lá, a gente não pode chegar e meter nas caras assim não, porque o que está lá é fogo. É fogo consumidor. Não se confunda. Se entrar dentro da igreja, vem adorar. Culto para Deus é aqui dentro, não é lá fora não. Tem muita gente perdendo a bênção porque quer fazer tudo por metade. É hoje que você se converte aqui no nome de Jesus. Quem foi Davi? Um rei orgulhoso. Diga, um rei orgulhoso. Segundo, quem foi Davi? Um rei culpado. Diga, foi culpado. O pecado de Davi com Batseba foi um pecado horrível. Foi ou não foi? Para encerrar, foi ou não foi? Foi terrível, né? O pecado de Davi com Batseba custou a vida de 4 filhos. De 4, José. 4 filhos, irmão Ronaldo. 4 filhos, presbítero. 4 filhos, evangelista Ronaldo. Custou a vida de 4. Custou a vida da criança, que no adultério deles Deus matou. Custou a vida de Aminon. Custou a vida de Absalão, e custou a vida de Adonias. Os 4 filhos de Davi, por causa de um adultério, morreu todos eles. Aleluia. E aí eu te pergunto, entre o adultério e o censo, o adultério e o censo, qual foi o pior desses pecados? Hã? Sabe por quê? Foi o censo ou foi o adultério? Fala sério, irmão, fala alto. Por quê? No censo foram mortos 70.000 pessoas. Ele tinha que prestar conta para Deus de 70.000. Aleluia, Deus. Você cuidado, que um erro seu pode trazer prejuízo para a vida de muita gente. Uma atitude errada sua pode trazer um prejuízo na casa de Deus. E ó, cobrador de conta dentro da casa de Deus não é pastor não. Cobrador de conta na casa de Deus é o próprio Deus. Diga misericórdia. Para que você não se conserta. É verdade, te conserta. No nome de Jesus. Porque o dono da casa, ele sabe cobrar. E quem assim acredita, dê glória para ele, porque é verdade. A vida de 4 filhos e a vida de Urias. E aí de repente, meu irmão, porém depois do censo, o Senhor enviou uma praga que tirou a vida de 70.000 pessoas. O Senhor deve ter concordado com Davi, que de fato ele havia pecado muito. O pecado com Batseba foi o pecado da carne. Até aí, pecado da carne. Pecou contra o seu próprio corpo.
2 Samuel 11:2 fala sobre isso. Gálatas 5:19 fala sobre isso. Que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Pecado da carne, prostituição, adultério, tá? Aí, mas o censo foi um pecado do Espírito. 2 Coríntios 7, versículo 1, fala do homem que tem o espírito contaminado. Eu falo isso naquela mensagem chamada o espírito do homem adormecido. Então o espírito do homem contaminado foi um pecado do espírito. Ele se encheu de orgulho, de soberba, de presunção no espírito. Enquanto você adultera alguma coisa desse tipo, menos mal, não estou dizendo que você tem que fazer, mas se isso acontece no pecado do corpo, a causa é resolvida. Agora pecado, irmãos, no espírito, cuidado, porque pode não haver, irmãos, aleluia, pode não haver, irmão, restauração, pode não haver absolvição, mas uma sentença fulminante, viu? Um ato deliberado da rebelião contra Deus, é o pecado do espírito. Se encheu de orgulho. Deus lhe deu mais de 9 meses para se arrepender, mas o rei recusou-se a ceder. Diga comigo: em sua graça, Deus perdoa nossos pecados quando o confessamos. 1 João 9 fala sobre isso. Agora observa, diga: mas em seu justo governo permite que soframos as consequências. Pecado da carne não é nada, pecar lá no espírito vai sofrer as consequências. Vai vir, dá uma olhada na sua vida, se é pecado da carne ou se é pecado do espírito. No teu espírito, dá uma olhada nas consequências que está na tua vida. Eu queria ter tempo para essa palavra. Você ia sair daqui chorando, porque Deus é poderoso. Aleluia. Pecado da carne não é nada. A carne não está sujeita à lei de Deus. A carne é para a gente resolver as nossas pendências. Mas o pecado no espírito, cuidado, meu irmão, pode não ter volta. É a queda que se dá. Viu? É a queda que se dá. Qual foi a sentença? Fome, derrota militar e peste. E é aqui que eu encerro. Diga com seu irmão aí, diga para ele: cuidado. Sempre na sua presunção, ou na minha presunção. Diga: sempre na presunção dos nossos erros virá um profeta com a palavra. Você cuidado, irmão. É verdade. Lá está Davi. Aí lá vem o profeta Gad e diz: assim diz o Senhor. Escolhe 3 tipos de sentença que Deus traga sobre ti, sobre o povo, por causa desta tua presunção. Queres que por 7 anos venha fome sobre a terra? Queres que a espada dos teus inimigos te persiga até te achar e te destruir a ti e a todo o povo? Ou queres que por 7 dias, 3 dias, Deus traga pestilência sobre o povo, sobre ti? Ele optou para a quarta. Inteligente, hein? Não tinha quarta, mas ele optou. Contou e falou: sabe de uma? Pequei grandemente contra o Senhor. Tá aí. Aí Deus olhou, falou: opa, tem lugar ali. O problema não é quando peca, o problema é quando reconhece. Tem que reconhecer. Não há nobreza em pecar, nobreza está em reconhecer. Pequei gravemente contra o Senhor. Mas sabe de uma? Caia eu nas mãos de Deus, mas não caia nas mãos dos homens. Aleluia. Muitas são as suas misericórdias. Aí Deus chegou, rapaz, e é aqui que eu vou encerrar a mensagem. Deus chegou e enviou um anjo para chegar
espada e fincar na terra. E houve uma pestilência que começou a morrer gente, morreu 70.000 almas dentro de 3 dias. E lá vai Davi andando assim, todo preocupado, e de repente o Davizinho andando para lá e para cá. Quando ele olha nas terras de Araúna, e Deus fala assim: vai para lá e ergue um altar para mim. Aí Davi chegou e foi para as bandas da terra de Araúna, viu? E quando ele está ali, irmãos, ele olha e vê um anjo com uma espada enorme, flamejante na terra, matando a turma com pestilência. Aí ele olha e diz assim: segura esse anjo aí, Senhor, segura aí, porque eu tenho uma coisa que vai fazer a espada sair do meio. Aleluia, aleluia. Sacrifícios que me custam, valoriza. Deus valoriza, Deus valoriza. Quando me custa alguma coisa, Deus valoriza. Segura esse anjo aí, que eu tenho um presente para o Senhor. Deus, fui eu quem errei. Olha aí, ele reconheceu: fui eu quem falhei. Essas poucas ovelhas não fizeram nada. Fui eu sou o culpado. Eu e a casa do meu pai merecemos a ascendência, mas essas ovelhas, Senhor, não merece. Aí ele chega e faz um sacrifício, e Deus fala: ergue um altar, porque estava longe de Siló, estava longe, irmãos, lá de Gileade, de Gibeão, onde estava o tabernáculo nas terras de Benjamim, estava longe. Aí Deus falou: ergue aí mesmo um altar, para o teu nome ser glorificado. Você não precisa se consertar para vir para a igreja, você pode se consertar em casa, você pode se consertar onde for. Se você reconhecer que está em falha com Deus, se conserta em nome de Jesus, para que o nome dele seja glorificado. E depois que você vem e apresenta a sua vida como oferta ao Senhor. Aí ele chegou e ele falou: segura, senhor. Aí quando ele chega, olha as pompas lá de Araúna. Ó rei, salve, ele falou: para, não é mais tempo para pompas não. Tem um anjo que Deus me revelou aí, e a Bíblia diz literalmente que esse sujeito também vê esse anjo, e ele pega os 4 filhos e se esconde. Olha, a mão de Deus está ali, está pesando, se esconde com os filhos, porque Araúna também viu um anjo, irmão, com a espada cravada na terra. E ali então ele se esconde, e Davi chega e diz assim: olha, eu preciso de bois, eu preciso de madeira, eu preciso de tudo, porque eu tenho que erguer agora um holocausto ao Senhor, eu tenho que erigir um altar para oferecer. Sabe o que Araúna falou? Ei, pega tudo que puder, pega, porque é tudo teu, eu te ofereço. Ele falou: não, Senhor, você está muito enganado, eu não darei sacrifício para o meu Deus que não me custe nada. Eu quero sacrificar, mas eu quero pagar. Aleluia. É aí onde vem esse título: sacrifícios que me custam, Deus os valoriza. Quando ele falou: Senhor, toma aqui o que o Senhor precisa, Deus chegou e fez assim, ó, sentiu um cheiro de carne queimada. Ele olhou para o anjo: é Deus maravilhoso, já basta, mete a espada na bainha. Ele se arrependeu. Aleluia. Aleluia. Aquilo que é pedido para você, Deus, ele pode te honrar, irmão. Custa para você alguma coisa, Deus vai valorizar. Quanto que é? Você não pode oferecer, beijar com a boca dos outros, oferecer para Deus uma coisa que não te custe. Você tem que oferecer alguma coisa que custe. E foi o que o rei falou: fique de pé, eu não darei nada ao Senhor que não me custe. Eu tenho para Deus um sacrifício que me traga custo. Felizmente, irmão, extrapolamos aqui, em 10 minutinhos nós celebramos a ceia. Só um louvor só da ceia. Aleluia. Os diáconos passam o pão, os diáconos passam o cálice. Mas olha, irmãos, teu dízimo tem muito valor para Deus, para a obra dele. Nós estamos no gancho aí. Alguns irmãos desempregados, outros em dificuldade.
E nós estamos aí. Hoje já é que dia? Hoje é quanto? 2. Tem 8 dias pro aluguel lá do Cachoeiro. E já vai começar agora o bombardeio de dívida. Seu dízimo é muito importante. Você não pode oferecer para Deus aquilo que não te custa. Agora, se o sacrifício te custa, Deus vai valorizá-lo, Deus vai pesar, porque quem traz a bênção sobre a tua vida não sou eu, é Deus. Mas a Bíblia diz assim, que quando eu oro, Deus faz com que a bênção repouse lá dentro do teu lar. É a Bíblia quem diz. Sabe por que Deus honrou Davi? Porque ele se arrependeu. Sabe o que Deus quer que você faça? Se arrependa. Seja em dizimar, seja em ofertar, seja em participar de alguma coisa, seja em adorar a Deus. Não faça nada por metade, faça por completo. Seja você uma oferta para Deus, amém? Amém. Irmãos, tenha suas mãos para cá, amém?